Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, destinada à eleição do presidente e dos demais membros da mesa diretora. Eu gostaria de esclarecer aos deputados que continuo investido na direção dos trabalhos nessa sessão em função do disposto no parágrafo 1º do Regimento Interno. O rito da eleição obedecerá ao disposto do parágrafo único do artigo 5º, em sequência aos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do Regimento Interno. Eu convido a senhora deputada Graça Matos para secretariar os trabalhos. Como é o nome da chapa do Paulo? Escutou quantas vezes eu te chamei compulsivamente? Porque não dá para pular daqui, né? Quero lhe cumprimentar pela condução e pelo discurso. Você é muito generoso, Não foi Rodrigo. bom não, cara. Você é Brincadeira muito não. generoso. Tira o cabelo, Clarissa. Não dá pra ver que é ela. A presidência registra a entrada da chapa denominada Um Parlamento de Todos para concorrer à eleição da mesa diretora no biênio 2011-2012, assim composta. Eu vou passar a ler o nome de todos os deputados que compõem essa chapa. Presidente Paulo Melo. Primeiro vice-presidente, deputado Edson Albertassi. Segundo vice-presidente, deputado Gilberto Palmares. Terceiro vice-presidente, deputado Paulo Ramos. Quarto vice-presidente, deputado Roberto Henriques. Primeiro secretário, deputado Wagner Montes. Segundo secretário, deputada Graça Matos. Terceiro secretário, deputado Gerson Berger. Quarto secretário, doutor José Luiz Nancy. Primeiro suplente, deputado Samuel Malafaia. Segundo suplente, Bebeto do Tetra. Terceiro suplente, deputado Alexandre Correia. E, finalmente, quarto suplente, o deputado Gustavo Tutuca.
A presidência gostaria de registrar a presença de um dos maiores homens públicos que passaram pela história do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela recuperação não apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas um homem que deixou uma marca profunda em todo o Estado do Rio de Janeiro, que é o governador Marcelo Alencar. Não havendo entrada de outra chapa e iniciando os trabalhos, eu solicito à deputada Graça Matos que proceda à chamada nominal dos senhores deputados. Eu esclareço ainda que a chamada se dará em ordem alfabética e os parlamentares declinados deverão, segundo o regimento da Casa, vir ao microfone e proclamar em aberto o seu voto favorável ou contrário à chapa proposta, ou a algum dos seus integrantes, ou então ainda a abstenção. Vai fazer chamada. Tá bom? Solicito, portanto, à deputada Graça Matos que comece a chamada dos senhores deputados. Alessandro Calazans. Favorável, presidente. Sim 1. Alexandre Correia. Favorável. Sim 2. Altineu Cortes. Favorável. Sim 3. André Correia. Sim. Sim 4. André Lazzaroni. Sim, senhora primeira secretária. Sim 5. André Busato. Sim. Sim 6. Aspásia Camargo. Sim. Sim 7. Átila Nunes. Sim. Sim 8. Bebeto do Tetra. Sim. Sim 9. Bernardo Rossi. Favorável, senhor presidente. Favorável. Sim 10. Carlos Mink. Sim. Sim 11. Chiquinho da Mangueira. Sim. Sim 12. Cristino Áureo. Sim. Sim 13. Cidinha Campos. Correndo, né, presidente? Sim. Sim 14. Claise Maria Zito. Sim. Sim 15. Clarissa Garotinho. Em respeito à decisão partidária, manifesto meu voto contrário. Não 1. Conte Bittencourt. Senhor presidente, voto sim. Sim 16. Coronel Jairo. Voto sim, presidente. Sim 17. Dica.
Sim, senhora secretária. Sim, 18. Dionísio Lins. Sim, senhor presidente. Sim, 19. Domingos Brazão. Sim. Sim, 20. Doutor José Luiz Nancy. Sim. Sim, 21. Edno Fonseca. Cumprindo o acordo da bancada, da maioria da bancada do PR, que fechou questão para votar no homem que vai fazer a mudança histórica na Constituição, no regimento interno desta Casa, proibindo reeleição. Neste acordo e nesta linha, eu voto sim. Sim, 22. Edson Albertassi. Voto sim. Sim, 23. Enfermeira Rejane. Eu voto favorável. Sim, 24. Fábio Silva. Favorável. Sim, 25. Felipe Peixoto. Sim, favorável. Sim, 26. Flávio Bolsonaro. Voto sim, presidente. Sim, 27. Geraldo Moreira. Sim. Sim, 28. Gerson Berger. Sim. Sim, 29. Gilberto Palmares. Em conjunto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, voto sim, senhor presidente. Sim, 30. Graça Matos, sim, 31. Graça Pereira. Sim. Sim, 32. Gustavo Tutuca. Voto sim. Sim, 33. Inês Pandeló. Meu voto é sim. Sim, 34. Iranildo Campos. Contrariando a resolução do PR, da direção regional do partido, meu voto é sim, Paulo Melo. Sim, 35. Janira Rocha. Seguindo a orientação do meu líder, eu me abstenho. Abstenção, 1. João Peixoto. Voto sim. Sim. Sim, 36. Lucinha. Sim. Sim, 37. Luiz Martins. Sim. Sim, 38. Luiz Paulo. Senhor presidente, seguindo o meu desejo e decisão da minha bancada, eu voto sim. Sim, 39. Marcelo Freixo. Senhora secretária, senhor presidente, a decisão do Partido Socialismo e Liberdade é pelo voto de abstenção. Abstenção, 2. Marcelo Simão.
Eu voto sim. Sim, 40. Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Sim. Sim, 41. Márcio Panicé. Sim. Sim, 42. Marcos Abrão. Selando a paz da região dos lagos e região serrana, voto sim. Sim, 43. Marcos Soares. Sim. Sim, 44. Marcos Vinícius. Meu voto é sim, senhor presidente. Sim, 45. Miguel Giovanni. Voto sim. Sim, 46. Miriam Rios. Meu voto é sim, presidente. Sim, 47. Newton Salomão. Voto sim. Sim, 48. Paulo Melo. Senhor presidente, agradecendo a Deus pela grande oportunidade que está me dando, sim. Sim, 49. Paulo Ramos. Sim. Sim, 50. Pedro Augusto. Pedro Augusto. Pedro Fernandes. Desejando todo sucesso possível, voto sim, senhor presidente. Sim, 51. Rafael do Gordo. Sim, senhora secretária. Sim, 52. Rafael Pisciani. Voto sim. Sim, 53. Ricardo Abrão. Voto sim. Sim, 54. Roberto Dinamite. Meu voto é sim. Sim, 55. Roberto Henriques. Sou filho da liberdade, voto sim. Sim, 56. Rodrigo Neves. Presidente, desejando um bom trabalho ao presidente que será eleito e a toda a mesa diretora que será eleita, meu voto é sim. Sim, 57. Rosângela Gomes. Presidente, Partido Republicano Brasileiro, vota sim, Paulo Melo, presidente. Boa sorte. Sim, 58. Sabino. Senhora secretária, antes de declarar meu voto, eu quero fazer uma saudação, porque pela primeira vez essa casa será presidida por um deputado que, representando todo o estado do Rio de Janeiro, tem sua origem na região dos Lagos. E nós nos sentimos muito orgulhosos por isso. Meu voto é sim, desejando boa sorte ao deputado Paulo Melo.
Sim, 59. Samuel Malafaia. No exercício da democracia e por uma oposição sem ódio, eu voto sim, Paulo Melo. Sim, 60. Samuquinha. Em consonância à maioria absoluta do Partido da República, o meu voto é sim. Sim, 61. Tiago Pampolha. Voto sim. Sim, 62. Wagner Montes. Não poderia dar um outro voto, a não ser o favorável à presidência do deputado Paulo Melo, porque serei com muita honra seu primeiro secretário. Sim. Sim, 63. Vaguinho sempre. Eu voto sim. Sim, 64. Sandrinho. Senhor presidente, eu voto sim. Sim, 65. Zaqueu. Desejando um bom mandato à atual mesa diretora, voto sim ao presidente Paulo Melo. Sim, 64. Minto. Sim, 66. Segunda chamada. Deputado Pedro Augusto, é a segunda chamada. Deputado Pedro Augusto. Ausente. Quantos votantes? 69. Peraí. 69. 66, 69. Qual você quer falar primeiro? Sim, 66. Não. Abstenção. Certo? Não, mas tá certo. É. Tá certo. 67. 67. Você botou o pessoal tudo lá para dar entrada? Posso falar depois. Não. Tá certo. Botar plantão lá, né? Nossa, já sigo tu lá. Eu sou o primeiro da fila. Estou na fila há 15 dias. É mesmo, cara? Botou o cara dormindo lá com a mesa. Depois eu vou te... Não, não tem errado não. Ninguém botou errado não. Eu sei, mas deve ter que confirmar. É uma ausência. É uma ausência. Pode. Presta atenção, uma é ausência, por isso está dando 69. Mas aí se ninguém quiser mudar o voto, Tem um futebol amanhã, hein? Futebol amanhã, hein? A Gremonte vai ser o ponta direita. Pink vai ser o goleiro. Consignada a totalização dos votos, a presidência repetirá os nomes dos deputados como votaram, a fim de apurar algum eventual erro de pronunciamento ou de acolhida. Se houver, o deputado discordante retificará o seu voto e a presidência o proclamará, como dispõe o regimento interno. Votaram sim: Alessandro Calazans, Alexandre Correia, Altineu Cortes, André Correia, André Lazzaroni, Andréa Bussato, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Bebeto do Tetra, Bernardo Rossi,
Carlos Mink, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Cidinha Campos, Claise Maria Zito. Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Dica, Dionísio Lins, Domingos Brazão, Dr. José Luiz Nancy, Edno Fonseca, Edson Albertassi, Enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Peixoto, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Gerson Berger, Gilberto Palmares, Graça Matos, Graça Pereira, Gustavo Tutuca, Inês Pandeló, Iranildo Campos, João Peixoto, Lucinha, Luiz Martins, Luiz Paulo, Marcelo Simão, Márcio Pacheco, Márcio Panicê, Marcos Abraão, Marcos Soares, Marcos Vinícius, Miguel Giovanni, Miriam Rios, Newton Salomão, Paulo Melo, Paulo Ramos, Pedro Fernandes, Rafael do Gordo, Rafael Pisciani, Ricardo Abraão, Roberto Dinamite, Roberto Henriques, Rodrigo Neves, Rosângela Gomes, Sabino, Samuel Malafaia, Samuquinha, Tiago Pampolha, Wagner Montes, Vaguinho, sempre juntos, Xandrinho, Zaqueu Teixeira. Esses foram os que votaram sim. Votou não, Clarissa Garotinho. Abstiveram-se Janira Rocha e Marcelo Freixo. Os votos para presidente. Votos sim, 66 votos. Votos não, 1 voto. 2 abstenções, o total de votos dos presentes, 69 votos. Está eleito para presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Melo. Declaração de voto. A declaração de voto, presidente. Eu convido o nobre deputado presidente eleito Paulo Melo para assumir a presidência da mesa. Como é que eu sou disciplinadinho?